Trazemos uma análise aprofundada sobre os recentes desenvolvimentos políticos no Brasil, com foco em vazamentos que apontam para ligações profundas entre o governo federal e organizações criminosas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desempenhou um papel crucial ao pressionar o Estado brasileiro, revelando o que pode ser considerado o maior segredo mantido pelas autoridades: a associação com grupos como o Primeiro Comando da Capital, PCC. Essa exposição não se limita a meras alegações. Envolve contratos milionários com empresas investigadas, diretamente vinculadas à presidência da República. Permitam-me contextualizar essa situação de forma clara e estruturada. Recentemente, veio à tona que empresas sob investigação na Operação Carbono Oculto mantêm contratos de centenas de milhões de reais com o governo federal. Esses contratos não são insignificantes. Acumulados ao longo dos anos, estimamos que ultrapassem a marca de R$ 1 bilhão. A pergunta que se impõe é: como é possível que o governo feche acordos dessa magnitude com entidades suspeitas sem uma devida investigação prévia? Por que só agora essas irregularidades estão sendo descobertas e por que de forma tão concentrada? Para ilustrar, consideremos o caso de um delegado federal que exibia um estilo de vida ostentoso nas redes sociais, incompatível com sua remuneração oficial, que gira em torno de 20 a 40 mil reais mensais. Viagens luxuosas, relógios caros e outras demonstrações de riqueza sugeriam uma segunda fonte de renda. No entanto, somente após pressões externas, como as oriundas dos Estados Unidos, é que ações foram tomadas. Isso reforça a suspeita de que há uma influência internacional impulsionando essas investigações, possivelmente envolvendo agências como a CIA para promover a anticorrupção e a justiça no Brasil. É essencial destacar que essa operação surge em um momento estratégico, pós-eleições nos Estados Unidos, onde Trump tem escalado suas ameaças contra o PCC, classificando-o potencialmente como grupo terrorista. Se essa associação com políticos for comprovada, as consequências serão devastadoras para o governo atual. Não se trata apenas de contratos federais. Essas empresas também possuem acordos com estados brasileiros, totalizando valores exorbitantes que ainda estão sendo revelados. Minha análise sugere que não é o Estado brasileiro atuando isoladamente. Há indícios de cooperação internacional para coletar informações e estimular ações contra a corrupção. Como pode um presidente condenado por um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, agora no poder, incentivar investigações que atingem seus aliados próximos, incluindo familiares? Suspeito que haja uma chancela externa, alinhada aos interesses de democracia e transparência. Observem o timing. Essas revelações intensificam-se próximo às eleições municipais e projetam-se para impactar as de 2026. A Operação Carbono Oculto representa a primeira fase, com coleta de evidências. A segunda fase, aproximar-se-á dos responsáveis diretos. E a terceira, prevista para o segundo trimestre de 2026, atingirá as lideranças políticas, deteriorando o governo e favorecendo a oposição. Agora, voltemo-nos para a deterioração interna do governo. A Federação União Progressista anunciou que todos os mandatários de partidos governistas devem deixar seus cargos ministeriais. Isso afeta diretamente ministros do PP e da União Brasil, como Celso Sabino, do Turismo. Apesar de esforços do presidente para mantê-los, rusgas com líderes como Antônio Rueda e Ciro Nogueira indicam um desembarque iminente. O Centrão, tradicionalmente pragmático, discute novas manobras para enfraquecer o executivo, alinhando-se a forças mais fortes, como as influências dos Estados Unidos sob Trump. Em paralelo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, sobre o Judiciário ganha força após depoimentos como o de Talhaferro. Essa comissão pode expor ligações presidenciais, ampliando o desgaste. A CPMI do INSS avança, com convocações de ex-ministros como Lupe e José Carlos, e intimações para figuras como Careca e Camisotti. Escândalos se acumulam, com procuradores ignorando recomendações para manter parcerias suspeitas, pavimentando o caminho para investigações sobre o irmão do presidente, possivelmente agendadas para o final da comissão, maximizando o impacto eleitoral. Um ponto intrigante surge na conversa entre Sade e Valdemar sobre Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. A situação de Zambelli é delicada devido a processos judiciais. Sua decisão de ir à Itália, em vez dos Estados Unidos, onde poderia evitar extradição, revela falta de estratégia. Eduardo, por outro lado, defende o pai e pode se beneficiar de uma anistia geral. Essa discussão destaca a importância de planejamento político. Sem ele, o custo é alto. Críticos da esquerda lamentam a anistia,
Mas editoriais conservadores, como os do Globo, cobram decoro de líderes como Arthur Lira, contrastando penas severas para manifestantes com a leniência para corruptos como Sérgio Cabral. Isso expõe hipocrisias no sistema. Nos Estados Unidos, Trump planeja renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, sinalizando uma postura agressiva. Seu secretário Rubio ignora a ONU ao classificar Maduro como narcotraficante. Recentemente, gangues equatorianas como Los Choneros e Los Lobos foram designadas terroristas, escalando a luta contra o crime organizado. Isso concede aos Estados Unidos autoridade para intervir onde esses grupos operam. Na Venezuela, provocações como sobrevoos de F-16 sobre navios americanos são respondidas com o envio de F-35 a Porto Rico para combater cartéis. Maduro mente ao alegar mobilizar 8 milhões de milicianos, 30% da população, ignorando seu apoio real de cerca de 30%. Treinamentos intensos dos Estados Unidos indicam um confronto iminente, onde a Venezuela enfrentaria um fracasso total. No Brasil, Tarcísio de Freitas oferece jantar a Malafaia em meio a discussões sobre anistia, elevando seu capital político. José Dirceu, ex-estrategista, questiona se a anistia beneficiará Bolsonaro, sugerindo um jogo de cena para promover Tarcísio, apoiado pelo mercado e partidos como União Brasil e PP. Influências externas dos Estados Unidos, via Trump, intervêm em assuntos internos, o que historicamente seria visto como traição. Um caso emblemático é o de João Henrique Pinheiro, doador rico preso por estelionato na Bolívia e acusações nos Estados Unidos. Seu patrimônio declarado de 2,8 bilhões contrasta com dívidas de milhões, sugerindo mais irregularidades. Isso reforça que mudanças estão ocorrendo, com ricos sendo responsabilizados, algo incomum no Brasil. Apesar disso, a justiça solta figuras como o sobrinho de Marcola, acusado de chefiar o jogo do bicho pelo PCC. Os Estados Unidos avançam, colocando o PCC na lista de sanções da OFAC, pavimentando sanções Magnitsky para aliados. Um delegado federal preso por ligações com o Comando Vermelho ostentava luxos incompatíveis com seu salário. Por que só agora? Mudanças externas impulsionam isso. O Exército Brasileiro tem contratos com fintechs alvos da PF, ligadas ao crime organizado, revelando infiltrações profundas. O CERN. A distribuidora de combustível Rede Sol, investigada por ligações com o PCC, tem contratos de 424 milhões com a presidência e ministérios. Pertencente a Valdemar Bortoli Júnior, alvo da Carbono Oculto, foi comprada por fundo ligado ao PCC. Contratos incluem Presidência, 3,1 milhões. PMRJ, 148 milhões. Força Aeronáutica, 154 milhões. Fazenda, 1,3 milhões. Saúde, 330 mil. Isso não é normal. Indica a infiltração do crime organizado em altos escalões milhões. Força Aeronáutica, 154 milhões. Fazenda. Essa pavimentação leva a ligações políticas claras, a serem reveladas estrategicamente no segundo trimestre de 2026, para maximizar o impacto eleitoral e remover o atual governo. Para aprofundar, examinemos as implicações econômicas desses contratos. A Rede Sol não apenas abastece veículos e aviões oficiais, mas integra uma rede de fraudes e lavagem de dinheiro. Investigadores do Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal e Receita Federal identificaram que o fundo MBRU2 financiou aquisições do PCC no setor de combustíveis, totalizando 30 milhões na compra da Rede Sol, valor contestado pela empresa, mas corroborado por evidências. Esses contratos ativos, com vigências de 1 a 5 anos, abrangem não só o federal, mas prefeituras e forças de segurança. Por exemplo, o abastecimento da Polícia Militar do Rio de Janeiro por 148 milhões sugere uma penetração do crime organizado em estruturas de segurança pública, comprometendo a integridade nacional. Por que demorou tanto para descobrir? A resposta reside na pressão externa. Desde a eleição de Trump, os Estados Unidos intensificaram ações contra o narcoterrorismo. Classificar o PCC como terrorista permitiria intervenções diretas, incluindo sanções a políticos associados. A OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, lista entidades para bloqueio financeiro, e a inclusão do PCC é o primeiro passo para aplicar a Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos e corrupção. No contexto brasileiro, isso alinha com a Operação Carbono Oculto, que revela como o PCC expandiu para setores legítimos como combustíveis, usando empresas de fachada para lavar bilhões. Estimativas indicam que, somados contratos federais e estaduais, o montante supera 1 bilhão, financiando
Operações criminosas enquanto o governo ignora alertas. Considere o delegado federal preso. Suas postagens em redes sociais mostravam viagens a destinos exóticos, relógios Rolex e veículos de luxo. Um salário de até R$40 mil não sustenta isso. Investigações revelaram ligações com o Comando Vermelho, rival do PCC, mas ilustrando corrupção policial generalizada. Sua prisão só ocorreu agora, coincidindo com escaladas americanas, sugerindo coordenação internacional. Da mesma forma, o Exército contratou fintechs investigadas por auxiliar lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso expõe vulnerabilidades em instituições militares, onde contratos públicos são explorados para fins ilícitos. Expandindo para o cenário político, a Federação União Progressista exige saída de ministros, sinalizando fragilidade governista. Ciro Nogueira, do PP, recusa dualidade, forçando um rompimento. O Centrão, em festas e reuniões, trama alinhamentos com opositores, percebendo fraqueza presidencial e força externa dos Estados Unidos. A CPMI do Judiciário, pós-depoimento de Talhaferro, pode investigar interferências presidenciais no STF, potencialmente expondo ligações. A CPMI do INSS avança com intimações, revelando desvios de 500 milhões para bilhões, ignorados até reportagens forçarem ação, reforçando tese de mão externa. Sobre Zambelli, sua extradição da Itália, em vez de refúgio nos Estados Unidos, foi erro estratégico. Processos por atos como perseguição armada a adversários políticos selaram seu destino. Eduardo Bolsonaro, defendendo o pai, pode ganhar com anistia, mas destaca riscos sem planejamento. Editoriais conservadores criticam hipocrisias. Penas de 14 anos por pichações versus liberdade para corruptos como Cabral, que desviou bilhões afetando saúde e educação. Nos Estados Unidos, a renomeação para Departamento de Guerra indica ofensiva contra ameaças. Rubio desdenha a ONU, rotulando Maduro narcotraficante. Designação de gangues equatorianas como terroristas expande a autoridade americana. Venezuela responde com provocações aéreas, mas os Estados Unidos contra-atacam com F-35 em Porto Rico. Maduro's claim de mobilizar 8 milhões é absurda, dada a oposição de 70%. Seu exército, composto por milicianos mal treinados, não resiste à tecnologia superior. Tarcísio ganha com anistia, jantares com Malafaia elevam seu perfil. Dirceu vê jogo de cena para promover Tarcísio sobre Bolsonaro, com interferência americana via Trump, vista como traição. Pinheiros prisão, apesar de patrimônio bilionário por dívidas menores, sugere irregularidades maiores, sinalizando mudanças na accountability de elites. Soltura do sobrinho de Marcola contrasta, mostrando justiça leniente com crime organizado, mas pressões americanas mudam isso. Vamos agora explorar as ramificações internacionais e domésticas com maior detalhe. A pressão de Trump sobre o Brasil não é isolada, faz parte de uma estratégia global contra o narcoterrorismo. Ao ameaçar classificar o PCC como terrorista, os Estados Unidos ganham ferramentas legais para congelar ativos, extraditar membros e sancionar aliados, incluindo políticos. A Lei Magnitsky, aplicada via OFAC, já puniu corruptos em outros países. Sua extensão ao PCC pode atingir figuras brasileiras. No Brasil, a Operação Carbono Oculto desmascara como o PCC infiltrou o mercado de combustíveis. A Rede Sol, com contratos presidenciais, abastece aviões oficiais. Imagine o risco de segurança se combustível for manipulado por criminosos. O valor de 3,1 milhões para a presidência é apenas a ponta. Somados aos 154 milhões para a aeronáutica, indica dependência perigosa. Investigações mostram Bortolli Júnior com laços sólidos a fraudes. O fundo MBRU2, financiado pelo PCC, comprou a empresa para lavar dinheiro de drogas e extorsão. Isso explica por que contratos persistem, apesar de alertas. Corrupção endêmica permite ignorar due diligence. O timing coincide com vitória de Trump, sugerindo que vazamentos derivam de inteligência americana compartilhada com autoridades brasileiras. A CIA, historicamente envolvida na América Latina, pode estar auxiliando para combater influência chinesa e russa via proxies criminosos domesticamente. O governo enfraquece. A saída de ministros do Centrão isola o presidente, com Rueda e Nogueira liderando o desembarque. Reuniões ministeriais falham em reter aliados, expondo fragilidade. CPMIs amplificam isso. No INSS, depoimentos revelam procuradores ignorando pareceres contra parcerias, permitindo desvios bilionários.
Intimações via Polícia Legislativa mostram determinação, pavimentando para o irmão presidencial como cereja do bolo. Depoimento final para máximo impacto.